Seja bem-vindo para mais uma live dessa semana, que eu estou fazendo lives de segunda a sexta, 3 vezes ao dia, para ajudar no projeto de 2023 ser o ano em que você vai ser fluente em inglês. Eu quero te ajudar com isso e por isso estou fazendo todas essas lives. Chega mais que nessa live agora eu vou falar para você quais são as dicas para você conseguir memorizar inglês mais rápido. Esse é o problema da maioria dos alunos, as pessoas não conseguem memorizar, têm dificuldade de lembrar as frases, as palavras que aprenderam. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui e eu vou dar para você as melhores dicas para que você não tenha mais esse problema. Antes da gente começar, eu preciso que você dê um like aqui na live. Quanto mais likes você apertar, mais vezes aqui no botãozinho do coração, mais pessoas vão ficar sabendo que eu estou ao vivo e mais pessoas vão ingressar nesse projeto com a gente, beleza? Vou dar um oi para a galera que está aqui ao vivo comigo, o Edson, a Célia, a Márcia, a Paula, o Marcos Afonso, o Edilson, o Humberto, o Gleidson, a Terezinha, o Edson, José Garibaldi, Fátima, Ronaldo, Augusto, o Hilda, a Cândida, Nilson, Antônia, Felipe, Mônica e mais uma galera que está entrando aqui e eu não estou conseguindo acompanhar. Então, pessoal, vamos lá. Hoje essa já é a segunda live do dia, né? São 3 lives que eu estou fazendo por dia e vamos lá, vamos começar. Quais são as dicas então para você conseguir memorizar as coisas mais rápido? Antes de eu te dar as dicas, você precisa entender o porquê você não está memorizando, né? Se você tem um cérebro aí dentro da sua cabeça que serve para memorizar as coisas, por que ele não está fazendo a função dele, que é memorizar? Por que isso está acontecendo, né? O Gleidson mandou aqui um Hi teacher, Hi Gleidson. Então por que isso não está acontecendo? Primeiro, o nosso cérebro ele só memoriza informação que é realmente importante, né? Que é vital. O nosso cérebro não tem uma memória infinita, né? Então ele faz a seleção da informação que é realmente relevante para você, né? Eu já dei o exemplo aqui algumas vezes de número de telefone, né? Então, quando você troca o seu chip, quando você está com o número de celular novo, você tem dificuldade de memorizar a princípio, né? Então você precisa passar aquele mesmo número de telefone para várias pessoas diferentes e aí sim você consegue fixar. A repetição faz com que você memorize, né? Então nesse caso o seu cérebro entende que aquela informação é importante. Mas toda vez que você vê uma coisa poucas vezes, né? Então eu dei o exemplo aqui já da escola. A gente está numa escola, lembra quando você era criança e estudava, estava no ensino médio, no ensino fundamental? Você tem as aulas na escola e depois você tem a prova. O que a gente faz antes da prova? Você estuda, né? Mas por que você precisa estudar se você já viu a matéria na escola, né? Então isso significa que você não memorizou, né? Por isso que a gente aprende a matéria na sala de aula, precisa estudar em casa para memorizar e aí sim você fazer uma prova, né? Então isso serve para mostrar pra gente que o nosso cérebro, a primeira vez que você vê informação, você não aprende, você é apenas apresentado àquela informação, né? E aí você precisa fazer com que ela seja relevante para você, para que o seu cérebro entenda que aquela informação é importante e memorize. Então, se você está com dificuldade de memorizar o inglês, né? Se você está memorizando pouco das palavras, pouco das frases que você está aprendendo, é porque provavelmente o seu cérebro não enxerga a importância daquilo, porque provavelmente você não usa o inglês no dia a dia, né? Então eu vou começar já com essa dica. Você precisa usar o inglês. Aquilo que você vê, você aprende e não usa, você não memoriza, certo? Então a dica é essa. O que você aprende, mas não utiliza, você não memoriza, né? Então até rimou e foi sem querer. Você precisa utilizar todas as coisas que você aprende, todas as palavras, todas as frases. Quanto mais você usar, mais você vai memorizar, né? É o mesmo caso do número de telefone. Você está passando o seu número de telefone para alguém, né? No caso, você não está utilizando o número de telefone, vamos dizer assim, mas você está repetindo ele várias vezes, passando o seu número de celular para várias pessoas e você acaba memorizando aquela informação, você acaba memorizando o seu telefone, certo? Então, anotem aí tudo que você aprende e não utiliza, você não memoriza, né? Então eu tô vendo aqui a Joelma, ela escreveu ali, Vinícius, oi. Como assim? Não entendi, o seu nome é Vinícius e você tá dando oi, é isso? Explica aí para mim direito. Então vamos lá, mais uma dica. Você precisa anotar tudo, né?
tudo que você vê, eu já falei que vocês precisam ter um caderno, fiz na semana passada a live falando sobre os materiais necessários, né, para você aprender inglês, e eu disse que, obviamente, você vai precisar de um caderno onde você vai anotar tudo. E você não precisa ser rigoroso para ter o seu caderno todo organizadinho, as coisas todas em ordem, aqui é a matéria que eu aprendi tal dia, aqui é a coisa que eu aprendi no outro dia, aqui é uma matéria específica, aqui é outra. Não, o seu caderno tem que mais ser realmente um caderno de anotações, onde você anota as coisas aleatoriamente. Você aprendeu hoje, você vai lá e anota no primeiro espaço em branco que tiver no seu caderno, né? Então, quanto mais você anotar, quanto mais você escrever, mais você consegue memorizar, né? Então, a escrita é uma boa ferramenta para a gente memorizar, né? Então, você pode, por exemplo, você aprendeu 10 palavras novas hoje, você anota as 10 no seu caderno, amanhã você revisa, você anota novamente, você revisa, você escreve de novo. Então, quanto mais você escreve, mais fácil fica você memorizar, certo? Mais uma dica para você memorizar. Eu acabei de falar, já acabei dando o spoiler sem querer, né? É você revisar. Então, aquilo que você aprende, mas você não revisa, você também não memoriza, né? Então, vocês já devem lembrar, e quem é meu aluno sabe disso, que eu falo toda hora, né? É aquele tripé. Você aprende, anota, revisa. Aprende, anota, revisa. Aprende, anota, revisa. Você precisa sempre fazer isso, né? Aquilo que você não anota e você não revisa, você não memoriza, né? Ou melhor, eu poderia até dizer, você não aprende, né? Porque aprender, na verdade, aprender é sinônimo de memorizar, né? Quando você memoriza uma coisa, aí eu posso dizer que você aprendeu de fato, né? Então, por exemplo, quando você está aprendendo a dirigir, né? Você está dirigindo um carro manual, tem as marchas para passar, né? Então você precisa aprender aquele processo, ou seja, memorizar aquele processo, internalizar aquele processo. Então quando você memoriza tudo aquilo, todo passo a passo, pisa na embreagem, solta o acelerador, passa a marcha, né? Quando você memoriza todo esse processo, aí eu posso dizer que você aprendeu a dirigir. Então as duas palavras na verdade são sinônimos. Memorizar e aprender são basicamente a mesma coisa, certo? Então, o que você não anota e você não revisa, você não aprende, né? Ou seja, você não memoriza, certo? Então, essa é outra dica, você precisa revisar tudo. E como você vai fazer isso? Se você faz as anotações no seu caderno, no dia seguinte, antes de começar a estudar, antes de aprender qualquer coisa nova, você precisa revisar o que você aprendeu nos dias anteriores. E você vai fazer isso usando a sua memória. Você vai falar, bom, ontem eu aprendi, por exemplo, as cores em inglês, né? Deixa eu ver se eu lembro. Vermelho é red, amarelo é yellow, azul é blue. E aí você vai lembrando. E você vê quantas palavras você é capaz de lembrar. Depois, o que você não lembrar, aí sim você abre o seu caderno e você vai reler as palavras que estão ali para você ver. Opa, essa aqui eu não lembrava. Eu não lembrava como falava verde em inglês. Agora eu vi que é green, né? E é assim que você vai revisar. Então, primeiro, você testa a memória, você vê se você lembra do conteúdo que você viu anteriormente. Aí, depois, sim, você vai consultar no caderno para ver o que você não lembrou e para conferir também se está certo as coisas que você lembrou, certo? Então, é dessa forma que você deve revisar. Primeiro a memória, depois olha no caderno. Beleza? Aí eu já disse aqui que a gente precisa usar, né? Tudo que você aprende é necessário que você use. E você precisa memorizar apenas as coisas mais importantes. Vou dar um exemplo para você. No meu curso tem uma aula que eu ensino os alunos a descrever a personalidade, né? A personalidade deles e dos alunos, né? Das pessoas da família dele. Então, nessa aula, antes da gente começar as frases em si, eu ensino algumas palavras, né? Algumas características. Então, por exemplo, bem-humorado, inteligente, gentil, bravo, egoísta. Eu ensino várias palavras, né? É uma lista. Eu nunca parei para contar, para falar a verdade, mas eu acredito que tem umas 20 palavras, talvez até um pouco mais. Então, uma lista grande. O aluno teria que ir do ponto 0, onde ele não conhece aquelas palavras, até de 0 a 100, né? Que é quando você memoriza todas aquelas palavras. Mas são mais de 20 palavras para serem memorizadas. Você nunca vai conseguir memorizar 100% das coisas que te ensinam, né? Então, por exemplo, se eu te ensinar 20 palavras, você não vai memorizar as 20. Você vai memorizar, sei lá, no máximo umas 10. E ó, sendo otimista. Sendo otimista, você vai conseguir memorizar umas 10. Se eu te ensinar 100 palavras, sendo muito otimista, você vai memorizar 20. Então, olha como a proporção é bem menor, né? Você sempre vai memorizar bem menos do que aquilo que eu tento te passar, né? Então, você vai fazer isso, você vai focar nas palavras mais importantes. Se eu estou descrevendo ali uma lista de palavras que você vai usar para descrever as pessoas,
você vai selecionar as palavras que são mais interessantes, são mais comuns para você. Vou dar um exemplo. Vamos supor que lá na lista tem a palavra bacana, né? A palavra bacana em inglês, no caso. A palavra bacana é uma palavra que eu não uso nem em português, né? Eu nunca falo, fulano é bacana. Não, eu falo fulano é legal, fulano é da hora, eu falo qualquer outra coisa. Mas a palavra bacana não faz parte do meu vocabulário em português. Se eu não uso essa palavra em português, você acha que eu vou usar ela em inglês? Eu não vou. Então não tem necessidade de eu memorizar essa palavra. Uma palavra que nem mesmo em português eu utilizo. Entende? Então você já sabendo que a sua, vamos dizer assim, o seu foco, a sua atenção, a sua memorização para as palavras ela é limitada, você não vai tentar memorizar tudo. Você vai selecionar o que é mais importante para você, né? Então deixa eu dar um outro exemplo aqui. Se eu for ensinar para você as atividades de rotina, né? Então, por exemplo, eu poderia ensinar para você acordar, escovar os dentes, tomar banho, almoçar, jantar, poderia ensinar todas essas atividades. Mas vamos supor que você que está aqui me assistindo, você é homem, né? Aí eu falo, passar maquiagem, deixa eu ver o que mais, se depilar, né? Eu começo a passar coisas que homens não fazem, né? Ensinar palavras que homens não fazem, pintar as unhas, né? Então essas frases, essas palavras, para você, não são interessantes de memorizar. Eu não vou dizer que você não possa aprender essas palavras. Não, com certeza você vai. Mas, a princípio, como eu estou passando uma lista de palavras para você, você não vai conseguir memorizar todas. Então, primeiro, você vai memorizar as que são mais importantes para você, né? Então, por exemplo, acordar é uma coisa que todo mundo faz. Dormir, almoçar, jantar, né? É uma coisa que todo mundo faz. Para quem é homem, é mais interessante você saber, por exemplo, fazer a barba, né? Que é o verbo shave. Para você já é interessante, porque é uma coisa que nós homens fazemos, né? Então, primeiro você vai aprender, você vai empenhar as suas energias em memorizar as palavras que você de fato vai usar, que de fato vão ser importantes para você. Depois, aí a gente foca em aprender outras palavras. Então, como eu disse aqui, isso não significa, vamos supor, eu estou passando uma lista de 100 palavras para você. Não significa que você não vá aprender aquelas 100 palavras. Mas você não vai aprender aquelas 100 palavras de uma única vez. Você não vai fazer isso, né? Então, você vai aprender primeiro, vai focar ali 10 palavras, memorizei, agora eu tenho essas palavras memorizadas, beleza, agora eu vou focar em outras 10, depois em outras 10, e assim vai, né? Então, o que eu vejo é, às vezes, o aluno falando, pô, Rafa, eu tenho a memória ruim pro inglês, eu não consigo memorizar. Eu falo, por quê? Porque eu vi essa lista aqui, ó, eu não consegui memorizar ainda. Aí eu digo, mas é óbvio, você não vai memorizar essa lista, né? Pelo menos não de uma vez, né? Então você precisa fazer por partes. Então selecione, a dica é, selecione as palavras mais importantes e essas você vai memorizar primeiro, né? Porque você não vai conseguir memorizar tudo de uma vez. Quem é meu aluno sabe, eu sempre falo isso, né? Então nessa aula, por exemplo, que eu estou passando as características de personalidade, eu sempre falo para os alunos, ó, aqui tem 20, 30 palavras, seleciona só as que são mais importantes para você, né? E é assim que o aluno vai. Então, primeiro ele memoriza as palavras que ele mais usa em português, depois ele vai ver umas que são um pouquinho mais importantes, e depois ele vai se preocupar em memorizar as palavras que ele não vai usar muito. Ou talvez ele nem precise memorizar essas palavras, certo? Mais uma dica aqui. Você vai precisar escrever frases, né? E escrever frases reais para memorizar, né? Ou seja, se eu ensinei para você, pensar aqui, ensinei uma coisa, uma lista de coisas que as pessoas gostam, né? Por exemplo, na live de ontem, eu ensinei você a dizer as coisas que você gosta e que você não gosta. Então vamos supor que eu passe uma lista para você de algumas atividades. Esportes, música, filmes, séries, algumas coisas que talvez você goste, né? Eu passo essa lista e eu digo para você memorizar, né? Aí você, beleza, estou tentando memorizar, escreveu, copiou as palavras do seu caderno e aí você vai fazer frases. Você não pode fazer a frase, o Joãozinho gosta de filmes. Não, porque o Joãozinho não existe, é uma pessoa que você inventou para fazer a frase. E desse jeito, o seu cérebro não vai memorizar. Lembra que eu falei que o seu cérebro só memoriza coisas que são relevantes, né? Então você colocar uma informação falsa não é relevante para o seu cérebro, né? Então, ao invés de você falar, o Joãozinho gosta de tal coisa. Não, você vai falar uma pessoa real, né? Um outro exemplo, que é até mais fácil. Quando você for aprender a descrever a pessoa fisicamente, né? Então, fulano é alto, baixo, gordo, magro, cabelo longo, cabelo curto, cabelo liso, cabelo crespo. Você está aprendendo todas essas palavras. E aí você vai fazer frases. Você vai fazer frases reais. E de preferência de pessoas do seu convívio, né? Você não vai falar, Gisele Bündchen é assim. Não. Você vai falar, eu sou assim.
E aí você escreve depois, meu pai é assim, minha mãe é assim. Então você vai descrever pessoas reais, pessoas que existem. No seu caderno nunca deve ter frases dizendo, ah, fulano, Joãozinho, Mariazinha, pessoas que não existem. Não, sempre pessoas e situações reais. Aí o seu cérebro entende a referência, ele entende que aquilo é relevante, né? Vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você precise memorizar a palavra tall, que significa alto, né? Então, como eu faria isso? Provavelmente, se eu tivesse dificuldade de memorizar essa palavra, eu escreveria no meu caderno uma frase sobre a pessoa mais alta que eu conheço. Por exemplo, eu tenho um aluno meu, inclusive, né, que chama-se Bruno, né? E o irmão, e ele é bem alto já. Ele é inclusive meu colega de escola. Nós estudamos juntos e hoje ele é meu aluno, né? O irmão dele, que eu também conheço, chama-se Glauco, é ainda mais alto que ele, né? É um cara alto pra caramba. Então talvez ele seja a pessoa mais alta que eu conheço. Eu tenho um outro aluno também, chama-se Denis, super alto, deve ter uns 1,90 m alguma coisa, quase 2 metros, né? Então, se eu precisasse memorizar a palavra alto, eu escreveria no meu caderno, Denis is tall, né? O Denis é alto, ou então Glauco is tall, o Glauco é alto. Aí vamos supor que eu escrevi essa frase, guardei meu caderno, e aí depois daqui a uns 2 meses eu estou lá dando uma revisada no meu caderno e eu vejo essa frase. Se eu tiver esquecido o que a palavra tall significa, que é a palavra alto, só de ler aquele exemplo eu já vou associar e vou lembrar, né? Vai estar escrito lá, Denis is tall. Aí eu vou lembrar do meu aluno Denis. O Denis é alto pra caramba. Ele é mais alto que eu, né? Eu tenho 1,86 m de altura. Eu já sou bem alto, né? Então é raro eu encontrar uma pessoa mais alta que eu. Quando eu encontro, isso me chama atenção. Então se eu escrever no meu caderno, Denis is tall, eu vou ler a frase e falar, pô, o Denis is tall, o que é tall mesmo? Alto, lógico, o Denis é alto, né? Então eu associei, por quê? Eu escrevi uma frase real, né? Agora, se eu pegar o meu caderno e escrever Joãozinho is tall, daqui a um tempo, quando eu for reler o meu caderno, for ver essa frase, eu não vou lembrar o que é a palavra tall. Por quê? Porque o Joãozinho não existe, é uma pessoa que eu inventei. Certo? Então, escrevam sempre frases de pessoas reais e de pessoas próximas de você, né? Não adianta ser, como eu falei, a Gisele Bündchen. Assim, adianta em alguns casos, né? Vamos supor, você vai memorizar a palavra bonito, que é beautiful, né? Vamos supor que você tenha dificuldade de memorizar. E aí você vai escrever uma frase da pessoa mais bonita que você conhece. Se essa pessoa mais bonita que você conhece é um artista, uma celebridade, aí sim, vale a pena você escrever uma frase sobre uma pessoa real, mas uma pessoa que não é próxima de você. Nesse caso, é relevante. Mas em outros, aí você usa de pessoas que são próximas de você mesmo, que você conhece, né? Tô vendo aqui a parte que está falando, eu compartilho no meu e-mail para rever e depois copio no caderno. É isso aí, é bom sempre escrever mesmo, Paty. Por quê? Às vezes eu disponibilizo um PDF aqui da live, no meu curso, toda aula tem PDF também, não adianta só a pessoa baixar o arquivo, né? Quantas vezes a gente baixa um arquivo e fica perdido no nosso celular e a gente esquece que aquele arquivo existe, né? Então você precisa anotar, escrever, copiar, ter essas frases num lugar onde você vai ver sempre. No seu celular, pô, você vai perder o arquivo em meio de dezenas, centenas de fotos e outros arquivos, né? Então, é isso aí como você falou, tem que primeiro você salva, deixa ela salva no seu e-mail e depois você anota no caderno. Deixa eu ver se teve mais algum comentário aqui. Teve um boa tarde da Maria Luzia. Fala Maria, tudo bem? Depois a Paty falou aqui novamente. I share my email after... ela repetiu aqui a mesma frase. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Cadê? A Viviane falou, amando essa dica. Maravilha, Vivi. A Vivi tá pegando. Se ela estiver anotando tudo que eu tô passando nessas lives aí, ela já escreveu um pergaminho de tantas lives que eu já fiz nas 2 últimas semanas ou tanto de live que ela já assistiu, né? Muito boa a orientação, disse a Maria Luzia. A Maria Souza mandou as bandeirinhas da França e eu estou vendo aqui na foto de perfil dela, deixa eu ver, isso mesmo? Tem uma torre Eiffel de fundo, então ela está morando na França, né? Deixa eu ver o que mais. Não sei, novos comentários. Então vamos lá, então essa é a dica, você escrever frases e escrever sobre pessoas próximas de você. E ainda complementando essa dica, deixa eu ver aqui o Edson, é isso? O Edson mandou um Good afternoon, teacher. Good afternoon, Edson. E a Maria Souza confirmou Hi, very good. Mandou depois as bandeirinhas de novo, então realmente ela está fora. A Silene também, ó. A Silene mandou as bandeirinhas aqui da França e a outra aqui eu não reconheço que país é esse.
E ela escreveu um oui, né, um sim em francês, então ela está na França mesmo. Então vamos lá, voltando aqui, você escreve as frases e você precisa escrever sobre várias pessoas diferentes para você memorizar. Então, novamente, usando o exemplo da descrição física, né? Você aprendeu todas essas palavras: alto, baixo, gordo, magro, bonito, feio, cabelo longo, cabelo comprido, todas as palavras necessárias para descrever as pessoas, né? Descrever a aparência física. Se você descrever só você, se escrever a frase só sobre você, você não vai memorizar. Se você escrever sobre você e mais uma pessoa, você ainda não vai memorizar. Se você escrever sobre você e mais duas pessoas, aí já começou a mudar a história. Se você descrever toda a sua família, umas 20, 30 pessoas, olha a probabilidade de você memorizar. É muito maior. Provavelmente você vai memorizar, sei lá, já na 10ª pessoa, né? Às vezes, assim, a memorização não acontece no mesmo dia. Às vezes você vai pegar seu caderno, vai descrever 20, 30, 40 pessoas da sua família e pode ser que a uma palavra ou outra você ainda não tenha memorizado. É difícil, mas acontece, né? Mas, então pode ser que seja necessário deixar para outro dia. Mas mesmo se você fizer num dia, a chance de você memorizar é muito grande, é gigantesca, né? Por quê? Porque você vai estar repetindo as mesmas palavras várias e várias e várias vezes, né? Se eu for descrever a minha família, vamos dizer, umas 20, 30 pessoas, eu vou usar várias vezes a palavra alto, porque tem muita gente na minha família que é alto, né? Meu pai é alto, meu irmão, minha irmã também é alta, minha irmã tem quase minha altura, né? Um pouquinho menos. Eu vou descrever, vou usar a mesma palavra várias vezes. Se eu for usar pequeno, a palavra baixo, né, eu também vou descrever várias pessoas da minha família, porque tem várias pessoas que são menores, né? Sei lá, minha esposa é baixa, minha filha, obviamente, é baixa, né? Tem várias pessoas na minha família que são baixos. Se eu for descrever as 20, 30 pessoas, eu vou usar a palavra gordo algumas vezes. Não tem muitas pessoas gordas na minha família, mas tem uma ou outra, né? A palavra magro, quase todo mundo na minha família é um pouco mais magro, assim como eu, né? Então eu vou usar essa palavra várias vezes. A palavra cabelo comprido, eu vou usar várias vezes. A palavra cabelo curto, eu também vou usar várias vezes. Então você percebe como, em frases diferentes, eu repito várias vezes as mesmas palavras. É a mesma coisa, como eu dei o exemplo aqui no começo da live, como quando você está passando o seu número de telefone, né? Você comprou um celular novo, tem um número novo, e você não tem o número memorizado ainda. Só que você precisa passar esse número para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, para sua irmã, para todo mundo da sua família. Você vai repetir o seu número várias e várias e várias vezes. Uma hora você vai memorizar. A mesma coisa acontece com as palavras em inglês. Se você usar elas várias vezes para descrever o seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu esposo, sua esposa, você vai memorizar, porque você está usando a mesma informação várias e várias vezes, certo? Estou vendo aqui, a Carmen disse: tenho muita dificuldade em entender áudios em inglês. Então, para entender os áudios, a questão é a pronúncia, né? Lembrando, tudo que você faz para melhorar a pronúncia, você melhora a audição. Tudo que você faz para melhorar a audição, você melhora a pronúncia. Então, você assistindo a live que eu fiz essa semana sobre pronúncia, que foi, aliás, a melhor live, a melhor aula que eu já dei na minha vida, você já vai ter ali várias dicas para resolver esse seu problema, beleza? A Silene falou cabo-verdiana, então ela é de Cabo Verde, eu não sabia que essa era a bandeira de Cabo Verde. E ela mora na França, né? Então a galera de Cabo Verde fala português, assim como nós, né? Então por isso que tem várias pessoas de Cabo Verde, de Angola, sempre acompanhando aqui minhas lives. Seja bem-vinda, Silene. A Antônia disse, caindo de paraquedas nessa live. Que bom, Antônia. Então, se você está caindo de paraquedas, é porque provavelmente alguém divulgou essa live para você. Seja apertando aqui no botãozinho compartilhar, né, e mandando a live para outras pessoas, ou então apertando no botãozinho de like, que aí mais pessoas são avisadas que eu estou aqui ao vivo, né? Então, façam isso, como vocês estão fazendo agora, apertando no gostei, no coraçãozinho aí, e apertem no botãozinho aqui do... é um aviãozinho, né? Um aviãozinho de papel para compartilhar a live com mais pessoas, chamar mais pessoas para cá, beleza? Antônia, não esquece de me seguir. Aperta no botão aí para a gente não se perder, né? E você começar a me acompanhar aqui de agora em diante. A gente está aqui no projeto de deixar todo mundo fluente em inglês em 2023, então você não pode estar de fora dessa. Aqui a Carmen falei, estudei 2 anos e sinto que ainda não sei nada. Então é porque... assim, provavelmente você não está realmente aprendendo, né? Por causa que você deve estudar com um método tradicional, que é extremamente ineficiente, e também um pouco que você está aprendendo pode ser que você não está memorizando, né? Porque você não está implementando, não conhecia, não está implementando essas dicas que eu estou dando aqui hoje. Então, a gente vai começar a resolver esse problema aqui a partir de hoje.
Teacher, eu travo muito, disse a Maria Souza. Então, Maria, você pode travar, são diversos motivos diferentes. O mais comum deles é o aluno que está caçando palavras, né, que ele não sabe fazer as frases, ele está caçando palavras. Né? O segundo motivo mais comum é o aluno que pensa em gramática. Né? A galera que estuda no método tradicional, estuda em gramática, ele fica lá raciocinando, fazendo 1001 conjecturações na cabeça dele antes de fazer a frase e não fala nunca, né? Então ele está ali travado, pensando em gramática. Ele está mais preocupado com correção do que com fluência, né? O que é um tremendo, um gigantesco erro, né? Você precisa se preocupar primeiro com fluência, que é você abrir a boca e desembuchar, e falar. Mesmo que esteja errado, mesmo que a pronúncia esteja ruim, é você fazer a comunicação acontecer, né? Então eu já disse aqui na live de ontem que primeiro a gente busca a fluência e depois a gente conserta as frases. Ou seja, primeiro você faz, depois você melhora, né? Então esse é um dos principais motivos também que a galera trava, porque está muito preciosista, quer fazer as frases muito corretamente, e é óbvio que você vai errar. Você vai errar e vai errar bastante, principalmente no começo. Então é essa forma que eu recomendo você destravar, você esquecer a gramática, foca na comunicação, nem que seja você falar igual o índio, né? Só uma ou outra palavrinha, faz a comunicação acontecer, depois a gente vai melhorando, né? Você também precisa praticar a conversação, praticar com outros alunos, com outras pessoas que estão aprendendo, porque se você for deixar para falar inglês só em situação real, eu nunca pratiquei muita conversação, agora eu vou fazer uma viagem e vou ter que falar inglês lá. É lógico que isso vai dar errado, é óbvio que isso vai dar errado, né? Então a gente precisa estar treinado na conversação antes de conversar numa situação real, né? São várias coisas, várias dicas que eu poderia te dar aqui, mas levaria muito tempo, né? E a maioria eu já dei nas outras lives, então eu recomendo que você assista a gravação das outras lives que eu estou fazendo desde segunda-feira passada, né? Então eu faço lives de segunda a sexta, manhã, tarde e noite. Então comecei semana passada, olha quantas outras lives eu já fiz, né? Tem bastante coisa para você assistir lá. A Cristina disse: Teacher, acabei de aprender a diferença de gone e been. Tinha muita dificuldade. Exatamente. Então, gone ou melhor, been é como se fosse o estive, né? E o gone é como se fosse eu fui, né? Então, depende do contexto, você vai usar uma ou outra, né? Então, been é quando você foi num lugar e já voltou. O gone é quando você ainda está lá neste lugar, né? Compartilhei já com os meus amigos, disse Antônia. Maravilha, Antônia. Uau, disse a Van. Eu não sei para o que exatamente. Thanks, teacher, disse a Maria. No problem, Maria. Deixa eu ver se teve mais algum comentário aqui. Não, esse já foi o último. Então, voltando aqui, tenho mais dicas. Eu parei aqui em escrever as frases, né? Então, lembrando, escrever frases sobre pessoas reais, de preferência pessoas próximas a você, e escrever sobre todo mundo que você puder, né? Toda a sua família. Quantas mais frases você fizer, mais você vai memorizar, né? É óbvio, novamente, é aquela conta óbvia, mas que às vezes a gente não se liga, né? O óbvio precisa ser dito. Então, quanto mais você repetir, quanto mais você usar, mais você vai memorizar. Se eu fizer uma frase, a minha memorização vai ser pequenininha. Se eu fizer 50, aí eu vou memorizar sem dúvidas, não tem erro, né? Então, às vezes assim, a questão é preguiça, né? Às vezes a gente até sabe que precisaria fazer mais frases, escrever mais, mas dá uma preguiça, né? Aí a gente não faz, aí acaba não memorizando. Mas é assim, a gente tem que trabalhar duro, né? Escrever bastante frases e aí você vai memorizar. Uma outra dica, principalmente para quando você quer memorizar objetos, coisas que você tem na sua casa. Você pode colocar etiquetas, né? Você vai numa papelaria, compra aquele papel etiqueta que você vai removendo, escreve nele e cola a etiqueta. Então, por exemplo, você precisa memorizar garfo, né? Que é fork em inglês. Então você pega uma etiqueta, escreve fork e cola num garfo aí na sua cozinha. Você precisa memorizar, sei lá, mesa, né? Você escreve lá table numa etiqueta e cola na mesa da sua casa. Então, para você memorizar objetos, coisas que você tem dentro da sua casa, colocar etiquetas é uma boa alternativa, né? Talvez você vai ficar maluco com tanta etiqueta na sua casa, mas não é para sempre, é só por um período até você memorizar, certo? Mais uma dica aqui. Associações. Você precisa associar as palavras que você está aprendendo, alguma outra palavra que você conhece, né, em português, para você conseguir memorizar, para isso fazer sentido na sua cabeça. E aqui, realmente pode ser que faça sentido só na sua cabeça, né? Para algumas pessoas vai ser meio maluquice e para você pode ser que faça sentido. Então, por exemplo, quando eu estava aprendendo inglês, eu tinha dificuldade, eu confundia as palavras Tuesday e Thursday, que é
terça e quinta-feira, né? As duas palavras têm a pronúncia parecido e escreve parecido também, né? Então eu tinha essa dificuldade. Quando eu queria falar quinta em inglês, eu falava terça. Quando eu queria falar terça, eu falava quinta, né? Então eu tinha essa dificuldade de distinguir entre os dois, de memorizar corretamente. Como que eu fiz? Eu vou explicar aqui pra você, você vai falar, Rafa, isso é maluco, né? Pra mim, na minha cabeça, maluca fazia sentido. Por isso que eu dizia que, eu tava dizendo aqui que as associações podem ser que façam sentido só para você, e quando você explicar para outras pessoas não vai fazer sentido para ela. Então, para cada cabeça vai fazer sentido ou não. Então, como eu fazia? A palavra Thursday, você escreve com TH em inglês, né? Então, TH não é uma escrita muito comum. Por exemplo, em português você não tem nenhuma palavra que tem T e IH depois, né? Sei lá, no máximo a palavra Tiago, né? O nome Tiago. Tem alguns Tiagos que escrevem com TH, outros que não, né? Só TI mesmo. E a palavra quinta-feira, em inglês, você escreve com QU, né? O Q é uma letra do nosso alfabeto, mas é uma letra extremamente incomum, né? A gente, sei lá, usa na palavra quarta-feira, quinta-feira, queijo e o que mais? Eu não consigo pensar em nenhum outro caso, né? Então, a letra que a gente usa muito pouco, né? E a gente sempre usa Q e U junto. Então, na minha cabeça maluca, fazia sentido associar, tá, beleza. Thursday é quinta-feira. Como que eu escrevo Thursday? Com TH. Como que eu escrevo quinta-feira? Com QU. Então, vou lembrar, o jeito esquisito em inglês é igual ao jeito esquisito do português. Na minha cabeça fez sentido e funcionou. Entendeu? É maluco. Talvez para vocês fale, Rafa, essa maluquice aí não vai funcionar para mim não, né? Pode ser que você pense isso aí. E realmente pode ser que não funcione. Então você tem que achar associações que na sua cabeça, que é maluca de um jeito diferente da minha cabeça, que é maluca de um outro jeito, você tem que achar um jeito que essa associação faça sentido para você. Beleza? Então é isso. Associar com outras palavras do português de um jeito que faça sentido para você. Beleza? Deixa eu ver seu nome aqui, Maria Borges falou, I also had this problem with Tuesday and Thursday. Então ela disse que também tinha esse problema com terça e quinta. É bem comum, né? Muita gente confunde todos os dias da semana em si, né? O aluno quer falar quarta-feira e fala sábado, ele quer falar sexta-feira e fala terça, né? Então todos os dias da semana a gente já confunde. E ainda mais esses dois que são parecidos, né? Tanto na escrita quanto na pronúncia. A terça e a quinta. Tuesday, Thursday. Deixa eu ver se eu perdi alguma mensagem aqui que vocês mandaram. Não, acho que eu vi todas aqui. Calma aí, eu tô descendo. Essa da Maria foi a última, o Carlos mandou uma risadinha e a Maria falou cool, que é legal, né? Então é isso, a associação é uma grande forma, né? Às vezes eu fico vendo, tem aluno que explica as associações que ele faz, né? Então ele fala, Rafa, eu tinha dificuldade de memorizar tal palavra, aí eu associei com essa, fiz isso, aí eu penso disso, porque essa palavra me lembra tal coisa, né? E é por isso que eu lembro. Aí eu falo, é isso aí, mas na minha cabeça eu fico pensando, que aluno maluco, não faz o menor sentido o que ele falou. Mas enfim, não faz sentido pra mim, na minha cabeça essa associação não faz sentido, mas na dele faz total sentido, então beleza. É isso que vale, né? Então, cada um faz a associação ao seu jeito, beleza? Outra forma aqui de memorizar, e essa é vital, né? Independente de todas as dicas que eu dei aqui, de qual você vai usar ou não, essa aqui você precisa usar, essa aqui não é opcional, que é a imersão, né? Já falei isso ontem sobre imersão, hoje eu falo novamente. Imersão é você estar envolvido pelo idioma. Todo lugar, tudo que você faz na sua vida tem relação com o idioma, né? Por que você precisa da imersão para memorizar? Porque você vai ver a palavra em todo lugar, né? Então, por exemplo, as palavras push e pull, né? Que é puxar puxar e empurrar, né? Na verdade é o contrário, né? O push, que parece puxar, na verdade ele é empurrar. E isso dá muita dúvida nas pessoas, né? Até mesmo aqui no Brasil. Às vezes quando você entra numa loja, em algum lugar que tem a porta fechada, às vezes o aviso está escrito em inglês, não está escrito empurre, né? Está escrito push, né? Então é difícil da gente memorizar, porque dá um nó na nossa cabeça, né? Push parece puxar, e pra gente puxar é esse movimento, né? Não é empurrar, é o contrário. Aí todo mundo vai lá na porta, tá escrito push, vai lá e puxa, né? E aí ela não abre, aí é o contrário, tem que empurrar. E como que a gente faz para resolver esse problema? A imersão vai te ajudar, né? Por quê? Você está assistindo filmes, você está assistindo séries, você está ouvindo músicas, e as palavras que você aprende nas aulas de inglês vão aparecer nessas mídias, né? Quanto mais você vê, mais você vai memorizar, né? Por que eu lembro? Por que eu memorizo que o push é empurrar e o pull é puxar? Porque eu assisto os filmes e às vezes lá no filme as pessoas estão precisando empurrar uma coisa, empurrar todo mundo junto, aí o cara fica push, push, e aí eu vou memorizando. Por quê?
O que eu aprendo na sala de aula, eu estou assistindo nos filmes, nas séries, ouvindo nas músicas. Então, por isso que a imersão é necessária. Vocês lembram que eu falei no começo da live? Foi a primeira dica que eu dei. O que você não usa, você não memoriza. Lembra? Você assistir filmes e séries é também você usar o inglês, só que de forma passiva, né? Você está usando usando o seu repertório, as coisas que você tem memorizadas, né, para distinguir as coisas que você está entendendo. Então você pode usar o inglês de forma passiva e de forma ativa. Como você usa o inglês de forma passiva? É consumindo conteúdo, né? Filmes, séries, músicas, livros, lives, como vocês estão fazendo aqui. Então, isso é forma passiva. Por que passiva? Porque não depende da sua ação. Você está aqui parado, só ouvindo, e você está usando o inglês dessa forma, né? Então, não depende que você haja. Agora, a forma ativa de usar o inglês é quando você escreve, quando você fala, quando você se comunica. Essa é a forma ativa. Essa depende da sua ação. Você precisa fazer alguma coisa para usar o inglês, né? Então, eu disse no começo que você precisa usar para memorizar e usar das duas formas, de forma ativa e de forma passiva. De forma ativa é quando você interage com alguém, quando você fala, você conversa, ou até mesmo quando você escreve frases, e de forma passiva é quando você faz a imersão, né? Você está rodeado por conteúdo de inglês o tempo todo, né? Não, assim, óbvio, não dá para ser o tempo todo, mas com uma certa frequência. Certo? A Maria Borges disse: How can I get something to read in English? Books especially for free. Maria, tem uma porrada. Se você colocar no Google, é um pouquinho mais difícil de achar, tá? Não vou dizer que é tão fácil. Mas dá pra você colocar, é mais fácil quando você coloca o nome do livro. Então, por exemplo, você pode colocar Three Little Pigs, que é os três porquinhos. Three Little Pigs Download, né? Você escreve isso no Google. E você vai achar, pode ser que você ache um desenho para fazer o download, pode ser que você ache um livro para fazer o download, né? Mas assim, o mais fácil, a forma mais fácil, vai ser não você achar livros, mas você achar matérias na internet, né? Textos, esse tipo de coisa. É bem mais fácil do que você achar livro. Mas é só você dar um Google aí, procurar, que não é muito difícil de achar não. Você vai achar bastante conteúdo. Aqui a Maria falou... já tínhamos esse comentário, então beleza. Aí seguindo aqui, a última dica que eu tenho para dar sobre memorização, e também super importante, e que parece não ter relação, mas tem, e a gente se esquece, é o descanso, né? Você precisa descansar para aprender. Se você não descansa... Você já experimentou? Quer dizer, já experimentou, óbvio que sim, né? Ter uma noite ruim de sono, dormir pouco, o que acontece no dia seguinte? Você fica muito mais irritado, né? Com pouca paciência, você fica, o que mais? Desatento, né? E a sua memória não fica boa, né? É isso que acontece quando você dorme pouco, ou quando você tem uma noite ruim de sono. Então, quanto mais você dorme, mais você memoriza, né? Quando você dorme, a sua memória de longo prazo ela é construída, né? E é justamente a memória de longo prazo que você quer ativar. Você quer colocar o inglês na sua memória de longo prazo, ou seja, as coisas que você memoriza e não esquece mais. Você não quer o inglês na caixinha da memória de curto prazo, que é a coisa que você está lembrando hoje, mas daqui a um tempo você já esquece, né? Então, a memória de longo prazo ela é construída com o descanso, né? É apenas com o descanso que a gente constrói a nossa memória, né? O descanso é importante para tudo, para o seu corpo, para o seu bem-estar físico, para o seu bem-estar emocional e também para a sua memória, né? Então é preciso que você descanse. E parece uma dica óbvia, mas é necessário dar, porque hoje em dia muitas pessoas dormem mal, né? Eu mesmo, eu durmo um pouco. Por exemplo, ontem à noite eu fui dormir, era 3:30 da manhã, né? E acordei hoje, que horas? 8 horas da manhã, né? Então eu dormi pouco. Eu tenho tentado evitar, né? Tenho tentado me policiar. Normalmente, eu lembro quando eu era mais novo, eu dormia bastante, né? Eu era bem, inclusive bem... esqueci a palavra, me fugiu. Quando a gente faz as coisas de forma regrada, né? Esqueci, daqui a pouco eu lembro, mas eu era bem regrado com o meu sono. Eu dormia no horário certo, acordava no horário certo, né? Eu era bem disciplinado, essa palavra, esqueci. Eu era bem disciplinado, né? Com o meu sono. Hoje em dia eu estou mais desregulado, mas estou tentando voltar ao normal, né? Mas ontem à noite eu falhei, fui dormir muito tarde, né? Então a gente fica com a memória ruim, fica mais desatento também, né? Então é preciso que você durma bem, né? E você pode até perceber, Rafa, eu não sei se vai fazer tanta diferença assim, né? Isso acontece com pessoas que já estão nessa rotina de dormir mal. Vou dar um exemplo para você.
eu só percebo, assim, como é o meu, vamos dizer assim, a minha personalidade normal, não é essa palavra que eu queria usar, mas o meu... não é clima também? O meu temperamento, vamos dizer assim. O meu temperamento normal é calmo. Eu sou uma pessoa muito calma e de muito bom humor, né? E às vezes, assim, no dia a dia, eu acho que eu estou normal. Não, hoje eu estou calmo e hoje eu estou de bom humor. Mas eu só percebo a diferença quando eu durmo bem, né? Então, hoje, por exemplo, como eu falei para vocês, eu não dormi muito, né? E eu tô aqui, eu tô achando que eu estou bem, estou calmo e estou de bom humor, né? Se essa noite eu dormir bem e amanhã eu acordar num horário legal, assim, tiver uma boa noite de sono, amanhã eu vou perceber como eu vou estar muito mais calmo e muito mais bom humor. Aí eu vou falar, nossa, não, esse aqui é o meu normal, né? O que ontem eu achava que era o meu normal, não era. Eu estava cansado e não estava muito calmo, não estava de muito bom humor. Hoje que eu estou calmo, hoje sim, de fato eu estou calmo e de bom humor. Então você só vai perceber essa diferença na sua memória, no caso, se você tem por hábito sempre dormir mal, né? Quando você finalmente dormir bem, né? Aí quando você acordar assim depois de uma boa noite de sono, que você dormiu o necessário, você vai falar, nossa, hoje parece que eu estou muito mais atento, parece que minha memória está muito mais ativa. Eu estudei inglês aqui, ó, e lembrei muito mais, né? Então é isso. Dormir, o descanso é extremamente necessário, né? Parece se eu estou aqui sozinho aqui na minha sala, se alguém da minha família estivesse aqui ouvindo o que eu estou dizendo, ia falar, você dando esse conselho, você que dorme tarde, né? Mas é aquela história, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Então sigam esse conselho, durmam bem e vocês vão ver que a memória de vocês vai melhorar muito mais, né? A memorização vai ser muito mais fácil. A Maria disse aqui, verdade, talvez seja esse meu problema, né? Então acredito que a Maria não dorme muito e pode ser isso que está influenciando na sua performance, né? Na sua memória em inglês. Beleza? Então, pra gente encerrar aqui, eu vou só fazer uma recapitulação. Para quem entrou no final da live e não viu todas as dicas, eu vou só passar aqui por elas brevemente, bem rapidinho, certo? Então, para você memorizar as coisas em inglês muito mais rápido, você precisa primeiramente anotar tudo o que você aprende, né? Quem não anota, não memoriza. Você precisa também revisar tudo que você aprende, né? Primeiro você tenta puxar de memória o que foi que você aprendeu nos dias anteriores e depois você olha no seu caderno para confirmar se você estava certo e também ver as palavras que você não lembrou. Então, novamente, o que você não anota e você não revisa, você não aprende, né? Lembrando que aprender e memorizar são sinônimos, né? As duas palavras, na verdade, querem dizer a mesma coisa. Quando você aprende, é porque você memoriza alguma coisa. Depois, a minha outra dica é usar. Então, novamente, o que você não anota, você não revisa e você não usa, você não memoriza. Você precisa repetir as coisas que você aprendeu. Você precisa utilizar várias vezes para essa coisa ficar concretizada na sua cabeça. A maioria dos alunos de inglês não memoriza as coisas porque ele não usa. Ele só faz a aula, anota no caderno e pronto, acabou. Ele não conversa com ninguém, ele não tem um parceiro para praticar a conversação e isso atrapalha na memorização. Certo? Mais uma dica é você memorizar só as palavras importantes. Quando você vê uma lista de palavras, uma lista de frases, você não vai conseguir memorizar todas elas. A nossa atenção, o nosso foco, a nossa memória é limitado para esse tipo de coisa. Então você vai selecionar as palavras e as frases mais importantes, as que você vai usar mais, e é essas que você vai tentar memorizar primeiro. Depois você pode até tentar memorizar as outras, mas primeiro você vai memorizar um número limitado de palavras e de frases, né? A outra dica é você escrever frases sobre várias pessoas. Você precisa escrever frases, exemplos reais sobre pessoas que você de fato conhece, de preferência pessoas do seu convívio e não famosos, pessoas que você não conhece. E quanto mais frases você escrever, mais você vai memorizar. Se você escrever uma frase, a sua memória vai ser pequena. Se você escrever 20, 30 frases, a sua memorização vai ser muito mais elevada, né? Uma outra dica é colocar etiquetas. Quando você quiser memorizar objetos que tem na sua casa, coloca uma etiqueta, daquelas que você compra na papelaria, né? E escreve. Então você vai memorizar a mesa, você coloca uma etiqueta e escreve lá, table. Toda vez que você olhar para sua mesa, você vai ver a etiqueta e vai lembrar como se diz aquela palavra em inglês. Mais uma dica é associação. Então você procura uma palavra em português que é parecida e associa com ela, né? Faz a sua memorização. E associação é uma coisa meio maluca. Às vezes a associação que eu fiz faz sentido para mim, mas não vai fazer sentido para você e vice-versa,
né? Mais uma dica é a imersão. Se você estiver envolvido com o inglês, vê o inglês em todo lugar, né? Assiste conteúdo, ouve música, vai ser muito mais fácil você memorizar, porque as palavras e as frases que você está tentando memorizar, você vai encontrar nessas mídias, nos filmes, nas músicas, e aí fica mais fácil de memorizar. E por último, a última dica que eu tenho para você é descanso. Quando você dorme, a sua memória de longo prazo é construída. Então, se você tem por hábito dormir tarde e acordar cedo, você não dorme muitas horas por dia, você precisa mudar isso não só pela sua saúde, mas também pela sua memória. Quanto mais você dormir, melhor você vai memorizar as coisas. Beleza? Então, pessoal, essas são as dicas que eu tenho para vocês sobre memorização. Se vocês usarem, colocarem em prática essas dicas que eu dei, não tenho a menor dúvida de que vocês memorizarão muitas coisas em inglês, né? E memorizar, lembra que eu falei? Memorizar e aprender são sinônimos, né? Você falar um outro idioma nada mais é do que você ter as frases e as palavras que você precisa memorizadas para usar a hora que você precisar, né? Então, se eu dizer eu falo inglês, significa eu tenho um inglês memorizado. Então, memorizar é aprender. Se você quer aprender inglês, você precisa memorizar. Não tem jeito. Beleza? Deixa eu ver aqui os comentários. Eu vi que enquanto eu estava resumindo a live, entrou uma porrada de comentários aqui. Deixa eu voltar do primeiro. Deixa eu ver. Calma aí. Não saiam da live, esperem. E lembrando que ainda temos mais uma live hoje, né, às 20h30. A Silene falou, obrigado, estou amando suas aulas. Valeu, Silene. Volte mais tarde, volte amanhã. Estaremos aí insanamente fazendo essas lives todos os dias. Como é o seu nome aqui? A Socorro Aguiar falou que entrou agora. E aí ela agradeceu o resumo que eu fiz. O que mais? A Paty falou, thanks. A Maria... Aí a... Socorro, né? Falou aqui novamente, obrigada pelas dicas, imagina. A Maria Souza falou, I agree, eu concordo. Depois ela disse, eu estou tentando interagir em inglês contigo, teacher. Aqui às vezes o pessoal fica falando, Rafa, fala em inglês, mas não dá, né? Porque tem muita gente, a maioria das pessoas que estão assistindo a live ainda não falam inglês. Se eu fizer a live toda em inglês, a maioria das pessoas não vão entender, né? Aí a Paty agradeceu mais uma vez aqui, mandou mais um thanks. De nada, Paty. A Maria falou também, thanks, teacher. E é isso, esses foram os comentários. Então, pessoal, é isso. Encerramos mais uma live, né? E deixa eu ver aqui qual é o tema. Falar para vocês qual é o tema da live que a gente vai fazer nessa noite, né? Às 8h30 da noite. O título da live é Se essas pessoas aprenderam inglês, você também pode. Né? Então eu vou mostrar para vocês pessoas aí de todos os perfis, pessoas mais velhas, mais novas, né? Pessoas que talvez você olhando e diria, essa pessoa não fala inglês. E a pessoa fala, né? Então, se essas pessoas conseguiram, por que não você? E eu vou mostrar também pessoas que são poliglotas, pessoas que falam, assim como eu, falam mais de 2, 3, 4 idiomas, né? Se vocês não sabem, eu falo 5 idiomas diferentes, estou aprendendo outros 3 idiomas. Então, como que nós poliglotas fazemos para aprender vários idiomas? Se nós conseguimos, por que você não conseguiria? É isso que eu vou mostrar para você na live dessa noite, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui e eu vejo vocês essa noite às 8h30, beleza? Bye bye, guys. See you.